Esta moça não é propriedade de ninguém, nunca foi. As palavras do fazendeiro Francisco de Sá Pimentel ecoaram pela sala principal da Fazenda Santa Cruz como um trovão em dia de céu limpo. Todos os presentes ficaram em silêncio absoluto. Maria Vitória Santos, com as mãos ainda tremendo e os olhos vermelhos de tanto chorar, mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Apenas minutos antes, ela estava sendo acusada de roubo, arrastada como uma criminosa, humilhada na frente de todos os trabalhadores da fazenda. E agora, o homem mais poderoso daquela propriedade estava defendendo-a com uma ferocidade que ninguém esperava. Tudo começou com uma tragédia que destruiu a vida dela em questão de semanas. Maria Vitória tinha 19 anos quando perdeu a mãe para uma febre misteriosa que nenhum médico da região conseguiu curar. A dor ainda estava fresca, o luto ainda pesava no peito, quando apenas 3 semanas depois, seu pai sofreu um acidente terrível com a carroça na estrada enlameada. A roda quebrou numa descida, a carroça tombou e ele não resistiu aos ferimentos. Em menos de um mês, Maria Vitória ficou completamente sozinha no mundo, sem irmãos, sem tios próximos, sem ninguém que pudesse ampará-la. Era uma moça que sabia ler e escrever porque a mãe fizera questão de ensiná-la desde pequena. Conhecia plantas e remédios caseiros que a mãe preparava para os vizinhos. Gostava de cuidar do pequeno jardim nos fundos da casa humilde onde crescera. Mas tudo isso de nada valia quando se é mulher, jovem e órfã em pleno século XIX. Foi quando apareceu Alberto Santos, um primo distante do pai que ela mal conhecia. Ele surgiu 3 dias após o enterro, vestindo roupas boas demais para alguém que supostamente vinha ajudar a família enlutada. Os olhos dele brilhavam com uma ganância que Maria Vitória, em sua inocência e desespero, não conseguiu perceber de imediato. Alberto disse que cuidaria de tudo, que ela não precisava se preocupar, que era sua obrigação como parente mais próximo assumir as responsabilidades. Maria Vitória, perdida na dor e no medo do futuro, confiou nele. Foi o maior erro da vida dela. Em menos de 2 semanas, Alberto vendeu tudo. A casinha simples, mas aconchegante onde ela crescera. Os móveis que carregavam memórias de família, as ferramentas de trabalho do pai, as panelas de cobre da mãe, os poucos livros que possuíam. Tudo foi transformado em dinheiro que desapareceu nos bolsos dele como água escorrendo entre os dedos. E quando não sobrou mais nada para vender, Alberto vendeu a própria Maria Vitória. Ele apareceu numa manhã fria, acompanhado de um homem rude de olhar duro. Disse que ela tinha dívidas, que o pai devia dinheiro que ele, Alberto, teve que pagar. Que agora ela precisaria trabalhar para quitar essa dívida inventada. Maria Vitória tentou argumentar, disse que o pai nunca teve dívidas, que aquilo era mentira. Mas Alberto mostrou papéis com assinaturas falsificadas, e o homem rude agarrou o braço dela com força. Foi assim, sendo arrastada como um animal para o mercado, que Maria Vitória foi levada para a Fazenda Santa Cruz. A viagem durou 2 dias inteiros em uma carroça desconfortável que chacoalhava a cada buraco da estrada. Ela chorou as primeiras horas, depois as lágrimas secaram e só restou um vazio profundo no peito. Olhava para a paisagem que passava, as montanhas cobertas de mata, os cafezais intermináveis, e se perguntava se algum dia voltaria a sentir-se humana novamente. Quando a carroça finalmente parou em frente à sede da fazenda, Maria Vitória viu uma construção imponente. A casa era grande, pintada de branco, com janelas altas e uma varanda ampla. Mas o que chamou sua atenção foi o jardim lateral. Ou melhor, o que um dia fora um jardim. Agora era apenas um emaranhado de mato crescido, plantas mortas, caminhos cobertos de folhas secas. Havia algo profundamente triste naquele abandono. A porta da frente se abriu e surgiu uma mulher alta, magra,
de rosto severo e olhos pequenos que pareciam avaliar tudo com desprezo. Era Dona Cecília, a governanta da fazenda. Ela desceu os degraus com passos firmes, as mãos cruzadas na frente do corpo, e examinou Maria Vitória de cima a baixo, como quem avalia uma mercadoria no mercado. Então é essa a moça que o primo vendeu, disse Dona Cecília com voz áspera. Parece fraca demais para o trabalho pesado, mas vamos ver se presta para alguma coisa. Maria Vitória engoliu o choro que ameaçava voltar e ergueu o queixo. Não daria a essa mulher a satisfação de vê-la quebrada. Não importava o que acontecesse, ela manteria a dignidade que a mãe sempre lhe ensinara a preservar. Venha, ordenou Cecília, dando as costas e esperando que Maria a seguisse. Vou mostrar onde vai dormir e quais serão suas obrigações. E que fique claro desde já, aqui não há espaço para preguiça ou choro. Trabalha direito ou sofre as consequências. Maria Vitória pegou a trouxa pequena com suas poucas roupas e seguiu a governanta pelos fundos da casa. Passaram pela cozinha enorme, onde outras mulheres trabalhavam em silêncio. Desceram uma escadinha estreita e chegaram a um corredor apertado nos fundos. Cecília empurrou uma porta que rangeu nos gonzos enferrujados. Esse é seu quarto, anunciou com indiferença. Era um cubículo minúsculo, mal maior que um armário. Tinha uma janelinha alta demais para olhar através dela, um catre fino com um cobertor ralo e uma bacia velha num canto. O cheiro de mofo preenchia o ar. Era menos que o mínimo, mas era tudo que ela teria. Amanhã começa antes do sol nascer, disse Cecília. Alguém vai bater na porta, não se atrase. E com isso, a governanta saiu, fechando a porta e deixando Maria Vitória sozinha naquele espaço claustrofóbico. Ela sentou-se no catre, sentindo a palha áspera através do tecido fino do vestido, e finalmente permitiu que as lágrimas voltassem. Chorou baixinho, com medo de que alguém ouvisse, chorou pela mãe que não estava mais ali para consolá-la, pelo pai que não podia mais protegê-la, pela vida que lhe foi roubada. Mas enquanto chorava, uma pequena chama teimosa se recusava a se apagar dentro do peito dela. Era a lembrança da voz da mãe dizendo: filha, nunca deixe que tirem sua dignidade. Podem tirar tudo, mas isso nunca, a menos que você permita. Maria Vitória limpou as lágrimas, deitou-se no catre desconfortável e olhou para o teto manchado pela umidade. Não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que não seria quebrada. Não facilmente, não sem lutar com tudo que tinha dentro de si. A batida na porta veio antes mesmo do primeiro raio de sol aparecer no horizonte. Maria Vitória acordou assustada, desorientada por um momento, até lembrar onde estava. O corpo doía todo de ter dormido naquele catre duro, e o frio da madrugada penetrava pelos buracos da parede mal rebocada. Levante-se. A voz áspera de Cecília veio do outro lado da porta. O trabalho não espera preguiçosa. Maria Vitória se levantou rapidamente. Vestiu o vestido simples que Cecília deixara para ela na noite anterior. Um tecido grosseiro que coçava a pele, e saiu do quartinho. A governanta já estava no corredor, segurando uma lamparina que jogava sombras sinistras nas paredes. Primeira parada, o curral, disse Cecília, caminhando à frente sem olhar para trás. Você vai limpar os estábulos antes do café da manhã. E não pense que vai comer antes de terminar o trabalho. O curral ficava a uma boa distância da casa principal. Quando chegaram lá, o cheiro forte de esterco bateu no rosto de Maria Vitória como uma bofetada. Cecília entregou-lhe um ancinho velho e um balde. Limpe tudo, junte o esterco e leve para o monte lá nos fundos. Quando terminar, volte para a cozinha. Se demorar muito, fica sem comida o dia todo. E a governanta simplesmente foi embora, deixando Maria Vitória sozinha no escuro, apenas com a luz fraca da aurora começando a clarear o céu.
Ela olhou para os estábulos sujos, para o ancinho na mão e sentiu a humilhação queimar no peito. Mas não havia escolha. Começou a trabalhar. Foram horas de trabalho pesado. As mãos, acostumadas apenas com bordados e cuidar de plantas, logo ficaram cheias de bolhas. As costas doíam de tanto se curvar. O cheiro nauseante grudava na roupa, no cabelo, na pele. Mas Maria Vitória não parou. Trabalhou com determinação silenciosa, recusando-se a dar a Cecília o prazer de vê-la desistir. Quando finalmente terminou e voltou para a casa, o sol já estava alto. As outras criadas já tinham tomado café e estavam em suas tarefas. Cecília olhou para ela com um sorriso cruel. Atrasada. Isso significa que perdeu o café. Vá para o tanque. Tem roupas para lavar. O tanque de pedra ficava do lado de fora da casa, exposto ao sol forte. Havia uma pilha enorme de roupas sujas esperando. Maria Vitória começou a esfregar, usando o sabão áspero que ardia nas mãos machucadas. A água gelada contrastava com o calor do sol que queimava suas costas. Ela mal conseguia sentir os dedos depois de algumas horas. Durante o almoço, as outras criadas comeram na cozinha. Mas Cecília disse que Maria Vitória só comeria quando terminasse toda a roupa. Foi só no meio da tarde, quando não aguentava mais ficar em pé, que ela finalmente terminou. Cecília jogou um pedaço de pão duro e um copo de água. Coma rápido. Ainda tem o chão da casa inteira para esfregar antes de escurecer. Se você está acompanhando essa história e quer continuar recebendo relatos emocionantes como esse, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos trazer mais histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre força e superação. Escreva também nos comentários de onde você está nos assistindo. Adoramos saber até onde essas histórias chegam e quem faz parte dessa comunidade. Os dias seguintes se repetiram num ciclo brutal de trabalho e humilhação. Maria Vitória acordava antes do sol. Trabalhava até as mãos sangrarem. Era impedida de comer nas mesmas horas que as outras criadas. E só conseguia descansar quando já era noite e seu corpo não aguentava mais ficar de pé. Cecília parecia ter um prazer especial em inventar as tarefas mais degradantes possível. Limpar as latrinas, carregar baldes pesados de água do poço distante, esfregar panelas incrustadas com cinzas até os dedos ficarem em carne viva. Mas havia algo que Cecília não conseguia quebrar: a postura de Maria Vitória. Por mais cansada que estivesse, por mais humilhada que se sentisse, ela mantinha a cabeça erguida. Não reclamava, não chorava na frente de ninguém, não implorava por clemência. Trabalhava em silêncio, com uma dignidade que desconcertava a governanta e irritava-a profundamente. As outras criadas observavam Maria Vitória com uma mistura de pena e admiração. Algumas tentavam ajudar quando Cecília não estava olhando, oferecendo um pedaço de pão escondido, um copo extra de água, um sorriso de encorajamento. Uma delas, uma jovem chamada Teresa, começou a deixar pequenas porções de comida escondidas no quartinho de Maria Vitória. "Você não merece esse tratamento", sussurrou Teresa certa noite, quando conseguiu falar com Maria sem ser vista. "Dona Cecília está sendo cruel demais, até para os padrões dela. Mas tenha cuidado. Ela está de olho em você. Qualquer deslize e vai ser pior ainda." Maria Vitória agradeceu com um aceno de cabeça. Não tinha forças para palavras. Naquela noite, deitada no catre duro, olhando para o teto manchado, ela se perguntou quanto tempo conseguiria aguentar. Quanto tempo até que seu corpo simplesmente desistisse? Quanto tempo até que a chama da dignidade dentro dela finalmente se apagasse? Mas então lembrou-se de algo que a mãe costumava dizer: "As tempestades mais violentas passam, e depois delas, a terra fica mais fértil para plantar." Ela não sabia se acreditava mais nisso, mas se agarrou àquelas palavras como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira no mar revolto.
O que Maria Vitória não sabia era que alguém estava observando. Das janelas do segundo andar da casa principal, o fazendeiro Francisco de Sá Pimentel via tudo. Via como Cecília tratava a moça nova. Via como ela trabalhava sem reclamar. Via a postura ereta mesmo quando o corpo estava claramente exausto. E algo naquela cena o incomodava profundamente. Contudo, os fantasmas do próprio passado o mantinham distante, incapaz de interferir, pelo menos por enquanto. 3 semanas haviam se passado desde a chegada de Maria Vitória à fazenda Santa Cruz. 3 semanas de trabalho incessante, de humilhações diárias, de noites em que ela desabava no catre, sem forças nem para tirar os sapatos sujos. Mas naquela manhã, algo diferente estava prestes a acontecer. Cecília apareceu no quartinho com uma expressão que Maria Vitória não conseguiu decifrar. Não era o desprezo usual, mas algo parecido com satisfação maliciosa. Hoje você tem uma tarefa nova, disse a governanta. Venha comigo. Maria Vitória a seguiu, mas desta vez não foram para os estábulos ou para o tanque. Caminharam pelo lado da casa até chegarem a uma área cercada por um muro baixo de pedra. Cecília parou em frente a um portão de ferro enferrujado. Este é o jardim, anunciou com voz cheia de desdém. Estava abandonado há anos, está cheio de mato, plantas mortas, caminhos cobertos de folhas. A falecida esposa do patrão cuidava daqui, mas desde que ela morreu, ninguém mais tocou neste lugar. Você vai limpar tudo. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Arrancar o mato, limpar os caminhos, deixar apresentável. Maria Vitória olhou para o portão fechado, o coração dando um pulo estranho no peito. Um jardim. Plantas. Fazia tanto tempo que não trabalhava com a terra, não sentia aquele cheiro de verde vivo. Cecília abriu o portão e o cheiro de vegetação selvagem saiu como uma onda. O jardim estava realmente abandonado. Mato alto cobria tudo. Trepadeiras sufocavam o que restava de plantas ornamentais. Os caminhos de pedra estavam invisíveis, sob camadas de folhas mortas e terra. Havia também uma fonte de pedra no centro, rachada e seca, cheia de lixo acumulado. Tenho 1 mês para deixar isso apresentável, disse Cecília. Trabalhe o dia todo aqui. Vou mandar alguém trazer ferramentas e água, e nem pense em ficar descansando à sombra em vez de trabalhar. Estou de olho. A governanta saiu, fechando o portão atrás de si. E pela primeira vez em semanas, Maria Vitória se viu sozinha em um lugar que não cheirava a esterco, suor ou sabão áspero. Ela caminhou lentamente até o centro do jardim, olhando ao redor. Sob todo aquele abandono, sob o mato e as plantas mortas, ela conseguia ver o que aquilo fora um dia. Via os canteiros desenhados em curvas elegantes, via espécies que reconhecia e algo dentro dela, algo que estava adormecido há semanas, começou a despertar. Começou devagar. Arrancou o mato mais alto ao redor da fonte. Limpou as folhas secas dos caminhos e, enquanto trabalhava, suas mãos começaram a reconhecer texturas familiares. Ali, sob as trepadeiras selvagens, estava um pé de hortelã, lutando para sobreviver. Mais além, escondidas sob o mato, folhas de manjericão, e naquele canto, quase morta, mas ainda com um fio de vida, uma planta de confrei, que a mãe usava para curar ferimentos. O coração de Maria Vitória acelerou. A esposa do fazendeiro não tinha apenas um jardim decorativo. Ela cultivava plantas medicinais, assim como a mãe de Maria Vitória fazia. Era como encontrar uma amiga através do tempo, alguém que compartilhava da mesma paixão. Trabalhou o dia inteiro com um empenho renovado. Não era mais apenas cumprir uma tarefa humilhante. Era resgatar algo precioso que estava sendo perdido. Cada planta que salvava do mato era uma pequena vitória. Cada caminho que limpava revelava um pouco mais da beleza original daquele lugar. No final da tarde, quando o sol começava a se pôr, Maria Vitória encontrou algo que fez seu coração disparar.
Numa pequena construção de pedra no canto do jardim, como se fosse uma casinha de ferramentas, havia uma prateleira com potes de barro. E embaixo da prateleira, protegidos da umidade por um tecido encerado, estavam 3 cadernos com capa de couro. Ela os pegou com cuidado, limpou a poeira da capa e abriu o primeiro. Era uma letra feminina, delicada, e a primeira página dizia: Diário de cultivo, Jardim da Fazenda Santa Cruz, Isabel de Sá Pimentel. A esposa falecida do fazendeiro. Maria Vitória folheou as páginas com reverência. Havia desenhos de plantas medicinais, com anotações sobre como cultivá-las. Havia receitas de remédios para febres, dores, tosses. Havia descrições detalhadas de cada canteiro, de cada espécie plantada. E nas margens, pequenas notas pessoais. Hoje o confrei floresceu, Francisco ficou feliz. As chuvas trouxeram vida nova ao jardim. Plantei sementes de camomila perto da fonte. Maria Vitória sentou-se no chão, ali mesmo no meio do jardim selvagem, e leu página após página. Era como conhecer alguém através do tempo, alguém que também amava plantas, que entendia o poder de cura da natureza, que encontrava paz e propósito naquele trabalho com a terra. Quando escureceu e ela teve que parar, Maria Vitória guardou os cadernos de volta na casinha de ferramentas, mas agora sabia onde encontrá-los. Pela primeira vez desde que chegara à fazenda, ela tinha algo além de trabalho e humilhação. Tinha um propósito. Tinha um lugar que, por mais estranho que parecesse, começava a sentir como seu. Nos dias seguintes, Maria Vitória trabalhava com dedicação que surpreendia até ela mesma. Acordava ansiosa para voltar ao jardim. Cada dia revelava mais da estrutura original. Descobriu que os caminhos formavam um desenho de estrela com a fonte no centro. Encontrou roseiras antigas que, com um pouco de poda e cuidado, começaram a mostrar brotos novos. Salvou dezenas de plantas medicinais que estavam quase mortas. E sempre que podia, consultava os cadernos de Isabel, aprendendo sobre cada planta, sobre como ela cuidava delas, sobre as propriedades medicinais de cada uma. Sentia-se menos sozinha, como se Isabel estivesse ali, guiando-a através das páginas escritas anos atrás. Foi numa tarde, enquanto cantarolava baixinho uma canção que a mãe costumava cantar ao cuidar das plantas, que ela sentiu um olhar sobre si. Virou-se rapidamente, mas não viu ninguém. O portão do jardim estava entreaberto, balançando levemente como se alguém tivesse acabado de sair. Maria Vitória levantou-se, caminhou até lá, olhou para fora. Nada. Mas tinha certeza de que alguém estivera ali. Alguém a observara, alguém a ouvira cantar. Não tinha como saber que aquele alguém era o próprio fazendeiro, que via o jardim da janela de seu escritório e ficara paralisado ao ver aquele lugar voltando à vida. Não tinha como saber que algo dentro do coração fechado dele acabara de despertar. Francisco de Sá Pimentel não era homem de sentimentalismos. A vida o ensinara a ser prático, controlado, distante. Perdera a esposa Isabel havia 7 anos, num parto que não deu certo, levando mãe e criança numa única tragédia cruel. Depois disso, fechara o coração como se tranca um baú cheio de memórias dolorosas. Mandara fechar o jardim que Isabel tanto amava, incapaz de olhar para aquele lugar sem sentir a dor esmagadora da perda. Sofria de insônia desde que voltara de uma expedição militar anos atrás, antes mesmo de Isabel morrer. Pesadelos o visitavam toda noite, imagens de coisas que preferia esquecer, mas que a mente insistia em mostrar repetidas vezes. Por isso, passava longas horas em seu escritório, de onde tinha uma visão direta do jardim abandonado. Durante anos, evitara olhar naquela direção, mas desde que Cecília colocara a moça nova para trabalhar lá, Francisco se pegava olhando pela janela com frequência crescente. Via como ela trabalhava. Não com a pressa descuidada de quem só quer terminar uma tarefa, mas com a atenção amorosa de quem realmente se importa.
Via como ela tocava cada planta com cuidado, como se pedia desculpas a elas pelo abandono. Via como cantarolava enquanto trabalhava, e aquilo o perturbava de uma forma que não entendia completamente. O jardim estava mudando. Dia após dia, a transformação era visível. Os caminhos de pedra apareciam limpos. As roseiras que ele achava mortas mostravam brotos verdes. O mato dava lugar a canteiros organizados. Era como se o próprio lugar estivesse voltando a respirar. Foi numa tarde que Francisco finalmente decidiu descer. Caminhou devagar até o portão do jardim, o coração batendo de forma estranha. Fazia 7 anos que não entrava ali. Empurrou o portão, que rangeu nos gonzos enferrujados, e entrou. Maria Vitória estava ajoelhada num canteiro, as mãos enterradas na terra, cuidando de uma planta que Francisco reconheceu como camomila. Ela estava tão concentrada que não o ouviu chegar. Cantarolava baixinho, uma melodia simples e bonita que ecoava suavemente pelo jardim. Francisco ficou ali, observando, até que ela finalmente sentiu a presença dele e se virou, assustada. Levantou-se rapidamente, limpando as mãos sujas na saia do vestido. "Desculpe, senhor, eu estava apenas cuidando das plantas", gaguejou ela, claramente apavorada de estar em problemas. Francisco olhou ao redor. O jardim estava irreconhecível. Limpou, organizado, com as plantas cuidadas com atenção que ele não via há anos. Sentiu algo apertar no peito, uma mistura de dor e gratidão. "Você fez um bom trabalho", disse ele, com voz que pretendia ser neutra, mas saiu mais suave do que esperava. "Obrigada, senhor." Ela baixou os olhos, como esperava-se que criadas fizessem. "Você conhece essas plantas?" observou Francisco. "Não está apenas limpando, está cuidando delas." Maria Vitória hesitou. Não sabia se era uma armadilha, se ele estava testando-a, se estava prestes a ser punida por ter tocado nas plantas. Mas algo na voz dele, uma gentileza escondida sob a formalidade, fez com que respondesse com honestidade. "Minha mãe me ensinou, senhor. Ela conhecia plantas medicinais, preparava remédios para os vizinhos, e eu..." Ela olhou ao redor. "Encontrei os cadernos da sua esposa. Eles me ensinaram muito sobre o que ela cultivava aqui." Francisco ficou muito quieto. "Isabel, ela deixou cadernos?" "Sim, senhor, na casinha de ferramentas. São diários de cultivo com desenhos e receitas. Ela conhecia muito sobre plantas medicinais." Francisco caminhou até um dos canteiros onde flores pequenas e brancas começavam a brotar. Eram jasmins, as flores favoritas de Isabel. Ajoelhou-se e tocou uma das flores com dedos surpreendentemente gentis. "Ela passava horas aqui", disse ele de repente, a voz carregada de emoção contida. Dizia que este jardim era seu refúgio. Que aqui ela se sentia em paz. "Depois que ela morreu, eu não consegui mais olhar para este lugar. Mandei fechar porque a dor era grande demais." Maria Vitória não soube o que dizer. Sentia que estava sendo permitida uma pequena fresta de intimidade, algo precioso e frágil. Mas agora, Francisco continuou, levantando-se e olhando ao redor. "Agora vejo este lugar voltando à vida. E é como se ela estivesse aqui novamente. Não da forma dolorosa, mas da forma reconfortante. Como se estivesse aprovando." Seus olhos encontraram os de Maria Vitória. "Obrigado por isso. Por cuidar do jardim dela com tanto respeito." "É um privilégio, senhor", Maria Vitória respondeu com sinceridade. "Cada planta aqui tem uma história. Posso sentir o amor que ela colocou neste lugar. Se você está se emocionando com essa história até aqui, considere apoiar o canal clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que possamos continuar trazendo histórias que tocam a alma e fazem você acreditar em segundas chances. A partir daquele dia, Francisco começou a visitar o jardim com frequência.
sempre com uma desculpa: verificar se Maria Vitória precisava de ferramentas melhores, conferir o progresso do trabalho, ver se a fonte precisava de reparos. Mas Maria Vitória percebia que as visitas eram sobre algo mais. Eles começaram a conversar. Pequenas conversas no início sobre as plantas, sobre os cadernos de Isabel, sobre remédios e cultivo. Depois as conversas foram ficando mais longas, mais pessoais. Ele contou sobre a esposa, sobre como a perda dele ainda doía depois de todos aqueles anos, sobre os pesadelos que não o deixavam dormir, sobre sentir-se vivo, mas não vivendo realmente. E Maria Vitória, com uma sabedoria que surpreendia para alguém tão jovem, ouvia sem julgar, sem oferecer soluções vazias, apenas com uma compreensão real nos olhos. Ela, por sua vez, contou sobre os pais, sobre a traição de Alberto, sobre sentir-se invisível desde que chegara ali. E Francisco ouvia com uma atenção que ela não recebia de ninguém há meses. Ouvia como se cada palavra importasse. Como se ela importasse. Cecília percebeu as visitas e não gostou nada. Começou a inventar tarefas extras para Maria Vitória, tentando mantê-la longe do jardim. Mas Francisco, com sua autoridade de dono da fazenda, sempre encontrava razões para que ela voltasse àquele lugar. E aos poucos, sem que nenhum dos dois percebesse completamente, algo estava crescendo entre eles. Uma conexão que ia além de patrão e empregada. Era um reconhecimento mútuo de almas feridas que encontravam, uma na outra, algo parecido com cura. As semanas se passaram e o jardim se tornou um refúgio para ambos. Francisco visitava quase todos os dias e as conversas foram ficando mais profundas, mais íntimas. Ele descobriu que Maria Vitória tinha uma inteligência afiada, uma percepção sobre as pessoas e o mundo que ia muito além de sua idade ou condição social. Ela descobriu que, sob a fachada severa do fazendeiro, havia um homem sensível, machucado, mas capaz de gentileza. Cecília observava tudo isso com uma raiva crescente. Ela que comandava a casa com punho de ferro há anos, que decidia quem fazia o quê, que mantinha todos sob seu controle rígido, via seu poder sendo ameaçado por aquela moça insignificante. E pior, via o patrão, que mal falava com ninguém há anos, conversando e até sorrindo na presença da criada nova. Foi numa noite que Cecília recebeu uma visita inesperada. Alberto Santos apareceu na fazenda, sujo e claramente desesperado. Ele devia dinheiro a pessoas perigosas e viera cobrar mais da própria prima, que já vendera uma vez. A moça ainda está aqui. Ele perguntou a Cecília nos fundos da casa, longe de olhares curiosos. Está sim, respondeu a governanta com desdém. E causando problemas. Que tipo de problemas? Cecília hesitou, mas a raiva falou mais alto que a prudência. O patrão está se apegando a ela. Passam tempo demais juntos no jardim. As outras criadas já estão comentando. Isso precisa acabar antes que ela comece a ter ideias acima da posição dela. Os olhos de Alberto brilharam, com um plano se formando. Então precisamos nos livrar dela. Você tem algo valioso da falecida esposa do fazendeiro? Cecília franziu o senho. Tenho. Um anel de ouro que ela usava sempre. Ficou guardado com as outras joias dela. Por quê? Porque, minha cara governanta, explicou Alberto com um sorriso cruel, se esse anel aparecesse escondido no quartinho da Maria Vitória, o fazendeiro não teria escolha senão expulsá-la como ladra. Problema resolvido. Cecília deveria ter recusado. Deveria ter mandado Alberto embora. Mas a raiva, o ciúme do poder que sentia escorrer por entre os dedos, a amargura de ver o patrão finalmente saindo do luto, mas não por causa dela, tudo isso conspirou para que ela concordasse. Concordou em armar uma farsa. Concordou em destruir uma moça inocente. Concordou em cometer uma injustiça terrível. 2 dias depois, Cecília executou o plano.
Esperou até Maria Vitória estar trabalhando no jardim, entrou no quartinho dela e escondeu o anel de ouro no meio das poucas roupas que ela tinha na pequena trouxa. Depois, foi até o escritório de Francisco com uma expressão de preocupação falsa. «Senhor, preciso falar com o senhor sobre algo muito sério», disse ela com voz trêmula. «É sobre um roubo». Francisco levantou os olhos dos papéis que revisava. «Roubo? Que roubo? O anel de ouro da senhora Isabel, aquele que ela usava sempre com a pedra vermelha, estava guardado no meu quarto com as outras joias dela e desapareceu. Quando? Não sei ao certo, senhor. Só percebi hoje quando fui verificar as coisas». E Cecília fez uma pausa dramática. «Tenho receio de quem pode ter sido. Fale». «A moça nova, senhor. A Maria Vitória. Ela tem passado muito tempo na casa ultimamente. Tem acesso a lugares onde outras criadas não entram. E o senhor tem sido muito bondoso com ela. Talvez ela tenha aproveitado dessa bondade». Francisco ficou muito quieto. Quieto demais. A expressão dele não revelava nada, mas algo frio e perigoso brilhou em seus olhos. «Você está acusando-a sem provas?» «Não, senhor». Cecília fingiu relutância. «Na verdade, se o senhor permitir, gostaria de verificar as coisas dela, apenas para ter certeza de que estou errada. Prefiro estar errada e parecer tola do que ignorar algo assim». Francisco estudou a governanta por um longo momento. Algo não soava certo. Cecília nunca fora de pedir permissão para nada, mas ele assentiu. «Faça o que precisa fazer». 1 hora depois, toda a casa estava reunida no salão principal. As criadas, os trabalhadores que estavam por perto, todos convocados por Cecília, que anunciara dramaticamente ter encontrado o anel roubado. Maria Vitória foi chamada do jardim sem entender o que estava acontecendo, o coração disparado de medo, as mãos ainda sujas de terra. E foi assim que chegamos ao momento onde começamos essa história. Com Cecília abrindo triunfantemente a trouxa de Maria Vitória na frente de todos e retirando o anel de ouro que ela mesma colocara ali. Com as acusações voando, as lágrimas de Maria Vitória, o desespero, a humilhação pública. Com ela sendo chamada de ladra, de ingrata, de aproveitadora. «Eu não roubei nada», Maria Vitória repetia entre soluços. «Eu juro, eu nunca peguei esse anel. Alguém colocou ali. Por favor, senhor Francisco, acredite em mim. Eu nunca faria isso». «É o que todos os ladrões dizem», Cecília declarou com satisfação mal disfarçada. «Senhor Francisco, espero que tome as providências necessárias. Essa moça traiu sua confiança da pior forma possível». Francisco estava parado perto da janela, de costas para todos, olhando para o jardim que ela cuidara com tanto amor. Ninguém conseguia ver sua expressão. O silêncio se estendeu por segundos que pareceram horas. Maria Vitória sentia que o mundo estava desabando. Depois de tudo que passara, depois de finalmente encontrar um lugar onde se sentira, ainda que brevemente, como ser humano novamente, agora seria expulsa como criminosa. O que você faria se estivesse no lugar de Maria Vitória nesse momento? Conseguiria manter a dignidade depois de tanta injustiça? Deixe sua opinião nos comentários. Mas então Francisco se virou, e a expressão no rosto dele fez Cecília dar um passo atrás. Havia fúria ali, fúria fria e controlada, que era muito mais perigosa que qualquer explosão de raiva. «Algo nessa situação não está certo», ele disse com voz perigosamente calma, «e eu vou descobrir exatamente o que é». Francisco caminhou lentamente até o centro do salão. Todos os presentes seguravam a respiração, esperando ver o que ele faria. Cecília segurava o anel triunfantemente, certa de sua vitória. Maria Vitória estava no chão, de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas ainda assim mantendo aquela dignidade teimosa que a caracterizava. «Dona Cecília», Francisco falou calmamente, «quando exatamente a senhora descobriu que o anel estava desaparecido?» «Hoje de manhã, senhor, quando fui verificar as joias.
E quando foi a última vez que viu o anel antes disso? Cecília hesitou uma fração de segundo. Faz algumas semanas, senhor. Não costumo abrir aquela caixa com frequência. Entendo. Francisco assentiu pensativamente. E me diga onde exatamente a senhora guarda as joias da minha falecida esposa. No meu quarto, senhor. Num baú trancado. Só eu tenho a chave. Só a senhora. Francisco repetiu. E mesmo assim, um anel desapareceu desse baú trancado. Como isso seria possível? A moça deve ter conseguido uma cópia da chave. Cecília respondeu rapidamente. Ou talvez eu tenha esquecido trancado alguma vez. Conveniente, Francisco murmurou. E diga-me, por que decidiu procurar nas coisas da Maria Vitória, especificamente? Há outras criadas na casa. Por que suspeitou logo dela? Cecília começou a suar. Por quê? Porque ela é nova aqui, senhor, e tem tido acesso a partes da fazenda onde outras não entram. Por ordem minha, Francisco lembrou, eu a coloquei para trabalhar no jardim, com minha permissão explícita. A senhora está sugerindo que dei a ela oportunidade de roubar? Não, senhor, eu apenas... Cecília estava perdendo o controle da situação. Foi então que uma voz pequena, trêmula, surgiu do fundo do salão. Era Teresa, a criada jovem que às vezes ajudava Maria Vitória escondido. Senhor Francisco, ela deu um passo à frente, as mãos tremendo. Eu tenho algo a dizer. Cecília ficou branca. Cale a boca, Teresa. Isso não é da sua conta. Mas Francisco ergueu a mão. Deixe-a falar. Teresa olhou para Maria Vitória, depois para Cecília e tomou coragem. Eu vi, senhor, 2 dias atrás. Vi Dona Cecília saindo do quartinho da Maria Vitória. Ela estava sozinha lá e parecia estar escondendo alguma coisa. Achei estranho na hora, mas não disse nada porque tenho medo da Dona Cecília. Você está mentindo, Cecília praticamente gritou, mentindo para proteger sua amiguinha ladra. Por que mentiria, Dona Cecília? Teresa estava ganhando confiança agora. O que eu ganharia com isso? E além do mais, ela olhou ao redor. Várias de nós vimos o senhor Alberto Santos rondando a fazenda esses dias. Ele e a Dona Cecília conversaram sozinhos nos fundos. Todo mundo viu. Um murmúrio percorreu os presentes. Francisco ficou muito quieto, processando a informação. Depois, olhou para Cecília com uma intensidade que fez a governanta recuar. Alberto Santos esteve aqui? Por que não fui informado? Ele só veio buscar notícias da prima, Cecília gaguejou. Não achei necessário incomodar o senhor. Notícias da prima que ele vendeu como mercadoria, Francisco disse friamente. Que interesse caridoso. E os dois conversaram sozinhos. Sobre o quê? Assuntos sem importância. Francisco deu 2 passos na direção dela. Dona Cecília, a senhora tem trabalhado nesta fazenda por quantos anos? 15 anos, senhor. 15 anos durante os quais confiei na senhora completamente. Dei-lhe autoridade sobre toda a casa. Acreditei na sua integridade. E agora descubro que esconde visitas, que entra em quartos de criadas sem razão aparente, que faz acusações convenientes. Senhor, eu posso explicar. Então explique. A voz dele era de aço. Explique por que Teresa a viu no quarto da Maria Vitória 2 dias antes de subitamente descobrir que um anel estava faltando. Explique por que se encontrou secretamente com o homem que vendeu essa moça. Explique por que tudo isso acontece exatamente quando a senhora claramente não aprova a atenção que tenho dado a Maria Vitória. O silêncio era absoluto. Cecília abriu e fechou a boca, mas nenhuma palavra saiu. A expressão no rosto dela estava mudando, passando de indignação para pânico, para finalmente derrota. Não foi o senhor Alberto quem colocou essa ideia na cabeça da senhora. Francisco continuou implacavelmente. Foi a senhora quem armou isso porque não suporta ver uma criada recebendo tratamento respeitoso, porque vê seu poder sendo ameaçado,
Porque está mais preocupada em manter controle do que em fazer o que é certo. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Cecília, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de raiva, de humilhação, de ver sua posição desmoronando na frente de todos. Ela não merece sua atenção, Cecília finalmente explodiu. É uma simples criada. Uma ninguém. O senhor está desonrando a memória da senhora Isabel ao se importar com essa. Cuidado, Francisco a interrompeu com voz perigosa. Muito cuidado com o que vai dizer agora. Mas Cecília estava além do controle. A amargura de anos jorrou como veneno. A senhora Isabel era uma dama, uma mulher de verdade, e o senhor passa horas no jardim dela com uma criada qualquer que mal sabe onde é seu lugar. Francisco deu um passo à frente e todos viram a transformação nele. O homem calmo e controlado deu lugar a algo mais primitivo, mais feroz. Você não tem o direito de falar o nome da minha esposa, ele disse com voz baixa, mas carregada de fúria contida. E não tem absolutamente nenhum direito de julgar quem merece ou não meu respeito. Maria Vitória cuidou do jardim de Isabel com mais amor e dedicação do que a senhora demonstrou por qualquer coisa nos últimos anos. A senhora está dispensada. Pegue suas coisas e saia da minha propriedade antes que eu me esqueça de que ainda tenho algum respeito pelos anos que trabalhou aqui. Cecília cambaleou como se tivesse levado um soco. Mas, senhor, agora, Francisco disse, apontando para a porta. A governanta saiu correndo, soluçando, sua autoridade destruída, seu poder evaporado. Os outros criados observavam em silêncio chocado. Então Francisco se virou para Maria Vitória, que ainda estava no chão, não conseguindo processar o que acabara de acontecer. Ele estendeu a mão para ela. Levante-se, por favor. Maria Vitória olhou para a mão estendida, depois para o rosto dele, e viu algo ali que fez seu coração disparar. Não era pena, era respeito, era reconhecimento. Pegou a mão dele e se levantou, as pernas tremendo. E agora, Francisco disse alto o suficiente para todos ouvirem. Vamos deixar algo muito claro. Esta moça não é propriedade de ninguém. Nunca foi. Nos dias que se seguiram à expulsão de Cecília, a Fazenda Santa Cruz passou por mudanças profundas. Francisco nomeou Teresa como nova governanta, uma escolha que surpreendeu a todos, mas que se mostrou acertada. Quanto a Alberto Santos, Francisco mandou capatazes buscá-lo na cidade, e quando o trouxeram, confrontou-o na frente dos trabalhadores. Você vendeu sua própria prima como se vende um animal. Francisco disse, com voz gelada, enquanto contava moedas de ouro na mesa. Aqui está o dobro do que você recebeu. Não é para comprar Maria Vitória de volta, porque ela nunca foi mercadoria. É para que fique absolutamente registrado que ela está livre, livre de você, das suas mentiras, das suas dívidas inventadas. Pegou os papéis falsos que Alberto havia usado, rasgou-os em pedaços pequenos e jogou no rosto dele. E se eu o vir rondando esta fazenda novamente, ou se souber que tentou incomodar Maria Vitória de qualquer forma, vou garantir pessoalmente que passe o resto de seus dias miseráveis lamentando essa decisão. Está absolutamente claro. Alberto saiu correndo com o dinheiro e nunca mais foi visto naquela região. Maria Vitória foi transferida para um quarto melhor, com janela de verdade que dava para o jardim, cama confortável, um espaço onde podia respirar. Mas mais do que isso, Francisco a liberou formalmente de qualquer obrigação de trabalho como criada. Você é livre. Ele disse numa conversa particular no jardim, sentados no banco de pedra que ela limpara semanas atrás. Livre para ir embora, começar vida nova em outro lugar. Tenho contatos na cidade que podem ajudá-la a encontrar trabalho decente, moradia apropriada. E ele hesitou, olhando-a com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Ou pode ficar aqui. Não como criada, mas como alguém que eu gostaria muito que ficasse.
Os olhos de Maria Vitória se encheram de lágrimas. Por quê? Por que está fazendo tudo isso por mim? Francisco deu um passo mais perto. Porque quando olho para você, não vejo uma criada, não vejo alguém inferior. Vejo uma mulher inteligente, forte, digna. Vejo alguém que me fez lembrar que ainda estou vivo. Vejo alguém que trouxe vida de volta ao jardim de Isabel e, sem perceber, trouxe vida de volta a mim também. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Maria Vitória mal conseguia respirar. Mas sou apenas, ela começou. Não, Francisco a interrompeu gentilmente. Você nunca foi apenas nada. E se ficar, precisa entender que não será como empregada. Será como... Ele buscou as palavras certas. Como alguém cortejada, com todo o respeito e propriedade que isso implica. Porque eu gostaria, se você permitir, de cortejar você adequadamente. Maria Vitória sentiu o mundo girar. Um fazendeiro respeitado querendo cortejá-la. A ela, que chegara ali como mercadoria, que fora humilhada e desprezada. Parecia impossível, parecia um sonho. E se a sociedade não aprovar? Ela perguntou em voz baixa. As pessoas vão falar, vão dizer que sou aproveitadora, que você perdeu o juízo, que falem, Francisco disse simplesmente. Vivi anos demais me importando com o que pensam, com medo de sentir porque dói perder. Mas você me mostrou que a dor da solidão é pior que o risco de amar novamente. Então que digam o que quiserem. Se você aceitar, enfrentaremos juntos. Maria Vitória olhou para aquele homem que a vira quando ela era invisível, que a defendera quando ela não tinha voz, que a respeitara quando o mundo a tratava como lixo, e soube que a resposta só poderia ser uma. Eu fico. Ela sussurrou. E aceito ser cortejada por você. O sorriso que iluminou o rosto de Francisco foi a coisa mais bonita que Maria Vitória já vira. Nas semanas seguintes, Francisco cortejou Maria Vitória com uma dedicação que espantou a todos. Caminhadas pelo jardim ao entardecer, conversas longas sob a sombra das árvores, pequenos presentes, livros sobre plantas medicinais, sementes raras que ele mandava buscar na cidade. E sempre, sempre, o respeito absoluto pela reputação e dignidade dela. Mas como Maria Vitória previra, as línguas começaram a balançar. Fazendeiros vizinhos comentavam com escândalo. Mulheres da sociedade local viravam a cara quando encontravam com eles. Alguns conhecidos de Francisco pararam de visitá-lo, chocados com sua escolha. Houve até uma tentativa de intervenção. Um grupo de fazendeiros veio numa tarde dizendo que era para o próprio bem de Francisco, que ele estava cometendo um erro, que estava rebaixando seu status, manchando seu nome, desonrando a memória da falecida esposa. Francisco os ouviu em silêncio. Maria Vitória ao seu lado no jardim. Quando eles terminaram, ele falou com voz calma, mas inflexível. A memória da minha esposa não é desonrada por eu escolher amar novamente. Isabel queria que eu fosse feliz. Ela me fez prometer, antes de morrer, que eu não viveria o resto da vida preso ao luto. E quanto ao meu status, bem, se ele depende de menosprezar alguém por nascer em berço mais humilde, então é um status que não me interessa manter. Maria Vitória tem mais dignidade no dedo mínimo do que muitos da nossa classe têm no corpo inteiro. E vou me casar com ela, com a aprovação de vocês, ou sem. Os fazendeiros saíram indignados. Mas Francisco não se abalou. 2 semanas depois, na capelinha da fazenda, com apenas os trabalhadores da propriedade como testemunhas, Francisco de Sá Pimentel se casou com Maria Vitória Santos. Foi uma cerimônia simples. Ela usava um vestido branco modesto que Teresa e as outras mulheres da fazenda ajudaram a costurar, com flores do jardim entrelaçadas nos cabelos. Ele usava seu melhor terno. O padre, que conhecia Francisco há anos e via a felicidade real em seus olhos, conduziu a cerimônia com uma alegria que contagiou a todos.
Quando chegou a hora dos votos, Francisco segurou as mãos de Maria Vitória e falou com voz clara para que todos ouvissem. Você chegou aqui como prisioneira das circunstâncias, mas olhei para você e vi liberdade, vi força, vi tudo o que havia perdido a esperança de encontrar novamente. Prometo honrar você todos os dias da minha vida. Prometo que nunca mais se sentirá invisível, porque será a pessoa mais importante do meu mundo. Maria Vitória, com lágrimas escorrendo livremente, respondeu: Você me viu quando eu era nada para o mundo. Me deu dignidade quando haviam me tirado tudo. E me mostrou que o amor verdadeiro não conhece barreiras criadas pelos homens. Prometo estar ao seu lado em todas as tempestades. Prometo que juntos cultivaremos algo lindo sobre as ruínas do que fomos. E assim, contra todas as expectativas, contra todos os julgamentos, Maria Vitória e Francisco se tornaram marido e mulher. A festa foi simples, mas alegre, com música, comida farta e risos que ecoaram pela fazenda até tarde da noite. 2 anos haviam se passado desde aquele casamento simples na capela da fazenda, e que 2 anos tinham sido. Maria Vitória estava no jardim, uma mão apoiada na barriga arredondada, grávida de 7 meses do segundo filho. O primeiro, um menino que chamaram de Gabriel, brincava entre os canteiros de flores sob os cuidados atentos de Teresa. A fazenda Santa Cruz prosperava como nunca antes. Com Maria Vitória ao lado de Francisco, trazendo seu conhecimento sobre plantas medicinais, eles haviam diversificado as atividades da fazenda. Agora produziam não apenas café, mas também ervas medicinais que vendiam para boticários de toda a região. A renda aumentara consideravelmente, e junto com ela veio o respeito que ninguém podia negar. Mas a mudança mais significativa tinha sido no jardim. Maria Vitória o transformara não apenas num lugar de beleza, mas também de aprendizado. Todas as tardes, ela dava aulas para as crianças da fazenda e da região, ensinando-as sobre plantas, sobre leitura, sobre como preparar remédios simples. O jardim, que estivera morto e abandonado por anos, agora vivia cheio de vozes infantis, de descobertas, de vida. No início, alguns fazendeiros vizinhos criticaram. Diziam que Francisco estava dando ideias acima da posição para crianças que deveriam apenas trabalhar. Mas quando essas mesmas crianças começaram a ajudar suas famílias com conhecimentos úteis, até os críticos tiveram que admitir que havia valor naquela iniciativa. A sociedade local eventualmente se acostumou com o casamento de Francisco e Maria Vitória. Alguns nunca aceitaram e continuaram mantendo distância. Mas outros, especialmente os mais jovens, começaram a visitar a fazenda novamente. Viam a felicidade real de Francisco, algo que ninguém conseguira despertar nos 7 anos de viuvez dele. Viam como Maria Vitória administrava tudo com graça e inteligência. E lentamente, muito lentamente, as portas que haviam se fechado começaram a se abrir de novo. Francisco estava diferente. Os pesadelos que o atormentavam por anos diminuíram drasticamente. Ele dormia melhor, sorria mais, parecia ter finalmente feito as pazes com os fantasmas do passado. E todos que o conheciam sabiam que a mudança tinha nome: Maria Vitória. Naquela tarde específica, enquanto Maria Vitória observava o filho brincar entre as flores que ela plantara, Francisco saiu de casa e veio se juntar a ela no jardim. Colocou um braço ao redor dela com cuidado, consciente da barriga grande. "Em que está pensando?" ele perguntou. "Em como a vida é estranha", ela respondeu, encostando a cabeça no ombro dele. "Há 2 anos eu era tratada como menos que nada. Dormia num cubículo, trabalhava até as mãos sangrarem, era chamada apenas de criada. E agora ela olhou ao redor, para o jardim florescente, para o filho brincando, para a casa que agora era seu lar. Agora tenho tudo isso.
Um marido que me ama, um filho lindo, outro a caminho, um jardim cheio de vida, crianças aprendendo. Às vezes, preciso me beliscar para ter certeza de que não é sonho. Francisco beijou o topo da cabeça dela. Não é sonho. É o que acontece quando alguém finalmente reconhece o tesouro que sempre esteve ali, esperando para ser visto. Maria Vitória sorriu. Sabe, eu costumava ter tanto medo. Medo de nunca ser suficiente. Medo de que um dia você acordasse e percebesse que cometeu um erro ao me escolher. E agora? Agora sei que meu valor nunca dependeu de alguém me dar permissão para existir. Estava sempre aqui. Ela tocou o peito. Só precisava de alguém que me ajudasse a lembrar disso. E você fez mais que isso. Você construiu uma vida comigo, uma vida real, com respeito, com amor, com parceria. Francisco virou-a suavemente para olhar em seus olhos. Eu sou o sortudo aqui. Você me trouxe de volta à vida. Me mostrou que era possível ser feliz novamente, sem trair a memória do que perdi. Me ensinou que o coração tem capacidade infinita de recomeçar. Eles ficaram ali, abraçados, observando Gabriel correr atrás de borboletas entre as flores. O jardim zumbia com vida ao redor deles. Abelhas visitavam as flores medicinais, pássaros cantavam nas árvores. As plantas que Maria Vitória salvara do abandono cresciam fortes e saudáveis. Tudo funcionava com uma harmonia que só existe quando as coisas são cultivadas com amor e cuidado. Do portão da fazenda, um visitante chegava. Era um homem de meia idade, bem vestido, que desceu de uma carruagem elegante. Teresa foi recebê-lo e logo veio até o jardim com notícias. Senhor Francisco, Dona Maria Vitória, é um representante da Universidade da capital. Diz que ouviu falar do trabalho de vocês com plantas medicinais e quer discutir uma possível parceria. Maria Vitória e Francisco trocaram olhares surpresos e sorridentes. Mais uma porta se abrindo. Mais um reconhecimento de que o que construíram juntos tinha valor além das fronteiras da fazenda. Mande-o entrar, Francisco disse. Vamos recebê-lo aqui no jardim mesmo. É aqui que tudo começou. Enquanto esperavam o visitante, Maria Vitória parou por um momento e olhou ao redor. Olhou para o jardim que fora seu castigo, mas se tornara seu refúgio. Para o marido que a amava. Para o filho que corria feliz. Para a barriga onde crescia outra vida, para as plantas que salvara e que agora floresciam, para tudo que haviam construído sobre as cinzas de tragédias e injustiças passadas. E soube, com uma certeza profunda, que tinha encontrado algo que nenhuma circunstância poderia tirar. Não era a fazenda, não era a posição social, não eram os bens materiais, era o conhecimento de seu próprio valor. Era a certeza de que dignidade não é dada por outros, é algo que carregamos dentro de nós. Era a compreensão de que o amor verdadeiro vê além das aparências, das classes, das convenções e reconhece a essência preciosa que existe em cada ser humano. Maria Vitória chegara àquele lugar como mercadoria, fora vendida, humilhada, desprezada. Mas através de tudo isso, mantivera acesa a chama da dignidade. E quando Francisco olhara para ela, não vira uma simples empregada. Vira o maior tesouro da vida dele. Vira a mulher que o traria de volta à vida. Vira a parceira com quem cultivaria um futuro que honrava o passado, sem ficar preso nele. E assim, 2 anos depois daquele casamento que escandalizara a sociedade, a Fazenda Santa Cruz se tornara um exemplo. Não apenas de prosperidade material, mas de algo muito mais valioso, de que é possível construir uma vida baseada em respeito mútuo, em reconhecimento do valor de cada pessoa, em amor que transcende barreiras artificiais criadas pelos homens. A história de Maria Vitória e Francisco prova que, às vezes, o maior tesouro não é aquele que brilha ou que todos reconhecem imediatamente. Às vezes, é aquele que permanece escondido sob as circunstâncias mais difíceis, esperando apenas por olhos capazes de enxergar além da superfície. E quando esses olhos finalmente veem,
Quando esse valor é finalmente reconhecido, algo extraordinário acontece. Não é apenas uma vida que se transforma, são duas, são famílias inteiras. São comunidades que aprendem que dignidade e respeito não são privilégios de poucos, mas direitos de todos. Se você acompanhou essa história até aqui e quer fazer parte da nossa comunidade de forma ainda mais especial, considere se tornar membro do canal. Membros têm acesso antecipado às histórias, entre outros benefícios exclusivos. E assim, chegamos ao final de mais uma história que nos lembra do poder transformador do amor e do respeito. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família que cresce a cada dia. Deixe também aqui nos comentários o que mais te marcou nessa história. Foi a coragem de Maria Vitória em manter sua dignidade? A capacidade de Francisco de enxergar além das aparências? Ou talvez a lição de que nosso valor não depende do reconhecimento dos outros? Queremos saber sua opinião e como essa história te impactou. Muito obrigado por estar aqui e por fazer parte dessa comunidade especial. Você é muito importante para esta comunidade. Nos encontramos na próxima história. Até lá!